Olá, amigo internauta, tudo bem? Meu nome é Abílio Barroso, sou advogado desde 2002 e professor de Direito Tributário, com titulação em mestrado. Estamos aqui na nossa segunda aula do módulo de Direito Tributário e com muita satisfação nós vamos abordar hoje com vocês a relação do direito tributário com outros ramos do direito e o conceito de tributo, que é o conceito, a meu ver, mais importante do direito tributário. Bom, maravilha, gente. Tá aí a nossa fanpage, curta, compartilhe e vamos dar prosseguimento. Bom, antes disso, eu queria relembrar um pouquinho aquilo que nós abordamos na aula passada, na aula número 1. Você que não assistiu, veja aqui nos nossos arquivos o conteúdo dessa aula, que a gente fez a distinção entre direito financeiro e direito tributário. Direito financeiro, lei própria, lei 4.320/64 e o Código Tributário Nacional, lei 5.172/66. E ali nós temos, portanto, o direito tributário como ciência jurídica voltada como instrumento do Estado para a arrecadação de tributos, e o direito financeiro como instrumento destinado à gestão dos recursos públicos, né? Então, não somente as receitas tributárias, que são receitas derivadas, as receitas originárias, toda e qualquer receita do Estado, mas assim como a despesa pública também. Então, o direito tributário só cuida da arrecadação, o direito financeiro, além de planejar esta arrecadação, também a aplicação do dinheiro arrecadado. Tá certo, gente? Maravilha. Vamos lá. E o direito tributário, portanto, assim como o direito financeiro, são ciências jurídicas, disciplinas jurídicas com regramentos próprios, com princípios próprios. Nós vamos estudar os princípios tributários em aula específica mais à frente, legalidade. Vamos estudar também o princípio da isonomia tributária, da capacidade contributiva, como desdobramento da isonomia e tantos outros princípios tributários, portanto, né? Bom, então, quando a gente fala de uma ciência jurídica como um ramo autônomo do direito, a gente tem que ter princípios e regras próprias. Então, tanto o direito tributário quanto o direito financeiro, didaticamente, são estudados de maneira separada e também tem princípios e regras próprias. Então, estamos diante de um ramo do direito com autonomia didática e científica. Maravilha. Quem destaca isso é o nosso grande professor de Direito Tributário, Eduardo Sabag. É um dos professores com a maior didática do país nessa disciplina tão importante, né? Vamos lá, gente. Bom, mas a gente fez a relação do direito tributário na aula passada com o direito constitucional. E também fizemos a relação do direito financeiro com o direito constitucional. Afinal de contas, o Estado arrecada através do direito tributário e deve fazer uma boa gestão do dinheiro arrecadado através do direito financeiro, aplicando em atividades sociais, direitos sociais. Está aí o artigo 6º, estampando os direitos sociais, educação, saúde, alimentação. Então, a sociedade, com muito sacrifício, mantém o Estado, que deve aplicar o dinheiro da melhor maneira. A gente viu ali, portanto, que a carga tributária na aula passada, né, gente, 41,37% do produto interno bruto. Então, a carga tributária no nosso país é extremamente elevada. Bom, então, e o Estado brasileiro, portanto, com a característica, ainda revisando aqui, de Estado contemporâneo, é aquele que tem como objetivo o bem comum, uma função social, e está lá entre os objetivos da República Federativa do Brasil, indicados ali, previstos no artigo 3º da Constituição: sociedade livre, justa, solidária, desenvolvimento nacional para gerar mais renda, divisão de renda e, claro, arrecadação tributária também, erradicar pobreza, marginalização e promover o bem de todos. E para isso, a gente está aqui abordando a relação do direito tributário e do direito financeiro com outros ramos do direito. E aqui destacando em especial o direito administrativo. Afinal de contas, o direito administrativo é ramo do direito público, assim como o direito tributário e o direito financeiro. E o direito administrativo é toda a máquina pública, através dos seus órgãos e dos seus agentes, voltados à arrecadação, direito tributário, e aplicação do dinheiro, direito financeiro, portanto. Então, a estrutura, a máquina pública, a gente tem aí as procuradorias da Fazenda, os agentes de fiscalização, toda a estrutura do Estado através do direito administrativo.
Tá certo, gente? Vamos lá. E o direito administrativo também preconiza como a administração pública direta e indireta deve atuar, observando os princípios explícitos da administração. Está aí na tela o artigo 37, caput, indicando legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, princípios que são aplicáveis também na gestão dos recursos públicos da sociedade, né? Portanto, né? Vamos lá, gente. E aí, a lei de responsabilidade fiscal, que fala e exige que o Estado tenha um planejamento fiscal, uma gestão financeira eficiente, transparente, de modo que busque o equilíbrio das contas públicas, inclusive nos gastos com o pessoal. Aí o artigo 19 da Lei Complementar 101, apresentando os tetos, né, exatamente respectivos da União, dos estados e dos municípios, 50%, 60% e 60% do gasto com pessoal. Então, de toda aquela arrecadação tributária, esse percentual expressivo é destinado aos agentes públicos. Claro que é uma diferenciação, né, entre agentes políticos e também as demais categorias, servidores estatutários, etc., mas o Estado tem que pagar os seus servidores, mas sempre observando esse aspecto da lei de responsabilidade fiscal e exigindo maior eficiência de todos. Afinal de contas, a sociedade tem que ter serviços públicos de qualidade, com dignidade e com bom atendimento à população. Serviços eficientes, portanto. Então, olha aí a relação do direito tributário, do direito financeiro com outros ramos do direito. É a nossa aula de hoje. Prosseguindo, gente. Relação do direito tributário com o direito civil. Bom, claro, o direito tributário busca arrecadação. E para arrecadar, o Estado vai perceber sinais econômicos. A Constituição estabeleceu a possibilidade da criação de determinados tributos. O ente federativo exerce a sua competência, cria aquele tributo através da lei e, claro, quando vai exigir o tributo, verificar se há subsunção do fato à norma, ou seja, o fato imponível e a hipótese de incidência tributária na acepção de Geraldo da Taliba, o maior tributarista de todos os tempos. A gente tem o que ali? A gente tem o direito tributário buscando elementos do direito civil, o que é contrato, o que é compra e venda, o que é propriedade. Então, o direito tributário vai buscar na fonte do direito civil elementos que indiquem exatamente esse sinal de riqueza na tributação conforme previsão constitucional. Então, olha a relação do direito tributário com o direito civil, né? Bom, vamos lá, gente. Próxima relação do direito tributário a gente tem com o direito empresarial. Direito empresarial, o Estado vai examinar exatamente quais são as atividades mercantis, o que é uma pessoa jurídica, o que é uma empresa, o que é o fito de lucro, o que não tem fito de lucro, exatamente vai poder perceber essas variáveis para dar um tratamento tributário específico. Então, o direito tributário não é uma ciência isolada, né? Jurídica, ela vai, embora uma ciência autônoma, que tem princípios e regras próprios, né? Essa ciência vai buscar nos outros ramos de direito elementos para que a norma tributária seja aplicada no caso concreto. Então, está aí com o direito empresarial, portanto, os atos de comércio, né? Direito do trabalho. Pois bem, no direito tributário a gente vai verificar na relação trabalhista ali o que é salário, o que é efetivamente uma verba de férias, o que é de caráter indenizatório. Destacando aqui que o FGTS não tem natureza jurídica tributária, porque tem a natureza jurídica indenizatória, mas aquilo que será tributado pelo imposto de renda, em razão de uma diferença salarial, né, reconhecida em sentença pelo magistrado, pelo juiz do trabalho. Bom, então a gente tem a repercussão também aí do direito tributário, no imposto de renda, no direito previdenciário, no recolhimento previdenciário que deve ser feito. Afinal de contas, as contribuições previdenciárias são uma espécie de tributo. Então, olha como o direito tributário está aí ligado, relacionado a todos os ramos do direito, né, gente? Vamos lá para o próximo, hein? Está aí na tela. Relação do direito tributário com o direito processual. Estamos em tempos, né, de mudança com o novo CPC de 2016 e aqui o direito tributário
tem na Fazenda Pública, para exigir o crédito tributário, uma lei própria. É a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80. Esta Lei de Execução Fiscal aplica de maneira subsidiária o CPC. Então a gente tem toda a influência, naturalmente, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mas com essa característica aqui peculiar, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, com uma lei específica voltada à Fazenda Pública na obtenção dos créditos tributários, utilizando, portanto, a Lei de Execução Fiscal e aplicando de maneira subsidiária o Código de Processo Civil. Tá certo, gente? Vamos lá. A gente poderia também abordar a relação de direito tributário com outros ramos do direito, mas aqui a gente ficou indicando aqueles ramos que estão mais diretamente ligados ao direito tributário. Todavia, é importante a gente sinalizar que agora no conceito de tributo a gente vai fazer a relação com outros ramos do direito também. Tá? Então vamos lá. O conceito mais importante, ao meu ver, do direito tributário é o conceito de tributo. Afinal de contas, é o nosso objeto de estudo, né? Está aí o Código Tributário Nacional, o CTN, estampando no seu artigo 3º. Vamos lá na tela. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Notem, gente, tem aí negrito e sublinhado, é um destaque. Cada elemento deste é relevante para compor o conceito de tributo. A gente vai detalhar o conceito de tributo com cada um desses elementos. Então, repetindo, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa, portanto, plenamente vinculada. Então, vamos detalhar aí. Primeiro, tributo. Tributo, gente, é gênero. Nós temos várias teorias sobre quais são as espécies de tributo, mas o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria pentapartite. Nós temos 5 espécies, portanto, de tributos. Tem correntes que indicam que há os tributos vinculados e não vinculados, há uma grande divergência aí na doutrina, mas a gente vai seguir a corrente majoritária e aquilo que é adotado pelo Supremo Tribunal Federal como teoria pentapartite. Então, quais são os tributos, portanto, dentro desse gênero? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, nas suas diversas espécies aí, portanto. Pedágio é um tema bastante polêmico que a gente vai abordar mais à frente, mas vamos ficar com essas 5 espécies tributárias. Então, no conceito lá de tributo, estamos falando desse gênero tributo, do qual todas essas espécies têm que seguir aquilo que está previsto no conceito de tributo, já que é decorrência lógica, portanto, deste conceito fundamental aqui do direito tributário. Ok, gente? Vamos lá. O que mais? O conceito, portanto, de tributo, a gente pode destacar, né, que está aí na nossa próxima tela, tributo como gênero, como já abordamos, e tributo como toda prestação. Olha aí o direito civil, direito das obrigações. Quais são as prestações? Quais são as obrigações, portanto? A gente tem a obrigação de dar, de fazer e não fazer. No direito tributário, de uma maneira geral, a gente tem as 3 prestações. A de não fazer, por exemplo, deixar a fiscalização trabalhar. O agente público, né, o agente de fiscalização, é uma obrigação de não fazer, de tolerar, de permitir legalmente a fiscalização. Obrigação de fazer, emitir notas fiscais, manter os livros fiscais em dia, escrituração contábil, etc. Obrigação de fazer. E a obrigação, essas são obrigações tributárias de uma maneira geral. Mas dentro do conceito de tributo, é a obrigação mais importante, aquela que o Estado mais quer. É o quê? Obter dinheiro. É a obrigação, portanto, que exige que o contribuinte entregue, a obrigação de dar dinheiro ao Estado. Então, no conceito de tributo, a gente tem a prestação de dar dinheiro ao Estado em todas as suas variáveis das espécies tributárias, tá certo, gente? Então, tributo, gênero, prestação na modalidade de dar dinheiro ao Estado. E está ali indicando pecúnia.
ou em moeda, né, cujo valor nela se possa exprimir. O direito tributário só se interessa pelo dinheiro. Não há, via de regra, pagamento de tributo in natura. Olha, eu queria pagar aqui com 10 sacos de feijão, gostaria de estagiar na Receita Federal para pagar o imposto de renda. Não é cabível. O Estado quer que você reduza o seu patrimônio, que ganhe seu dinheiro e entregue dinheiro a ele, Estado. Afinal de contas, o orçamento depende dessa execução orçamentária, portanto, dessa receita originária tributária. Então, o Estado não quer receber bens, o Estado quer receber dinheiro. Então, é em moeda nacional, pecúnia, dinheiro, portanto. Só tem uma exceção. O professor Eduardo Sabag destaca exatamente uma das modalidades de extinção do crédito tributário através da ação em pagamento. Mas aqui só vale, gente, para bens imóveis. Então, você tem uma dívida tributária, pode apresentar um bem imóvel para pagamento do tributo. Esse bem será avaliado, depois vai à asta pública e convertido em dinheiro. Então, a gente tem uma exceção ao pagamento através de diretamente em dinheiro, mas tem a modalidade de ação em pagamento, conforme está previsto aí no Código Tributário Nacional, portanto, né? Então, é importante destacar essa exceção aí. Mas, prosseguindo aqui no conceito de tributo, né? Vamos detalhando esse conceito de tributo. É uma prestação pecuniária o quê? Compulsória. Imagine só, a gente está vendo essa carga tributária em 41,37% do PIB. Você preferiu o dinheiro no seu bolso ou na mão do Estado? Claro que a gente prefere o dinheiro no nosso bolso, né, gente? Naturalmente. Mas sabemos que temos que cumprir o nosso compromisso de pagar os tributos e fiscalizar o Estado, votar melhor, participar da nossa vida pública. Bom, então o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. O contribuinte não pode se escusar. Ele pode fazer o seu planejamento tributário. Então, a gente está diante aí de uma elisão fiscal. Mas quando a gente está... Elisão, planejamento. Evasão é aspecto de ofensa à legislação tributária. Então, o pagamento de tributo é um pagamento compulsório. Senão, a população realmente não acabaria pagando o tributo, né, gente? Então, vamos lá. Prosseguindo no nosso conceito de tributo. Temos aí, portanto, que não constitui sanção de ato ilícito. Bom, aqui é importante destacar e separar. Olha aqui a relação do direito tributário com o direito penal. Bom, vou falar aqui em linhas gerais aqui do direito penal. Quando a gente está diante de um crime, a gente está diante de um fato típico, antijurídico, punível e culpável. E aquela pessoa que comete, que realiza aquele fato, ele está tendo uma conduta contrária ao interesse da sociedade e do Estado. Então ele está descumprindo um dever, uma conduta. Por isso que o direito tributário não é sanção. O direito tributário é o cumprimento de um dever, afinal de contas, é a prestação de dar dinheiro ao Estado. Então, enquanto no direito tributário você vai ao encontro do interesse do Estado e da sociedade, isso no direito tributário, ao encontro, no direito penal você vai de encontro ao interesse do Estado e da sociedade. Então, o direito penal é sanção, punição, e o direito tributário é o cumprimento de uma obrigação imperativa. E claro, a gente pensa na carga tributária como uma sanção efetivamente ao contribuinte, mas não tem esse viés de descumprimento de uma obrigação e sim de cumprimento de um dever. Ok, gente? Para essa distinção de direito tributário com direito penal? Maravilha. Vamos dar sequência aí, portanto. Então, a gente está dizendo também aqui que o direito tributário é uma obrigação que não é qualquer obrigação. Não é uma obrigação contratual. É uma obrigação estabelecida na lei. Então, tributo, para que possa ser exigido, princípio da legalidade, tipicidade cerrada, estrita legalidade. Né? Então, aqui nós temos tributo para ser exigido depende de lei. E aqui eu já destaco, a gente vai estudar especificamente o princípio da legalidade, mas a lei, via de regra, é a lei ordinária, é a lei que cria tributo, mas ninguém pode ter exigência de um tributo, senão através da lei. Isso vem da carta, desde a carta do rei João Sem Terra, em 1215, a Magna Carta Libertation. Então, tributação depende de representação através do poder legislativo.
Bom, e ainda fazendo relação com outros ramos do direito. Tá aí, o tributo é exigido através do quê? De uma atividade administrativa, olha o direito administrativo, plenamente vinculada. Estamos falando no direito administrativo, vocês sabem muito bem que tem os atos discricionários e os atos vinculados. Discricionário dá uma margem de escolha ao agente público, uma margem de escolha que a própria lei aponta. Discricionariedade. E, por sua vez, aqui no direito tributário é ato vinculado. Se preencher os requisitos legais, o tributo deve ser exigido, sob pena de ofender outro princípio da administração pública, que daquela acepção de Celso Antônio Bandeira de Mello, binômio ou bipolaridade do direito administrativo, a gente tem a supremacia. Do outro lado tem o que, gente? A indisponibilidade do interesse público. Então, o Estado não pode abrir mão da receita tributária. Por isso que o tributo é exigido através de uma atividade administrativa plenamente vinculada, lastreada no princípio, portanto, da indisponibilidade do interesse público. Ok, gente? Então, esse aí é o nosso conceito de tributo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui através da fanpage. Estamos à disposição com esse conceito que é extremamente importante. E a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas de direito tributário. Nos acompanhe aqui na fanpage, curta a nossa fanpage, visite lá a fanpage. Tá certo, gente? Um abraço, fiquem com Deus, até uma próxima.